pilares, estamos construindo aquilo que vai sustentar a sua transformação financeira baseado na palavra de Deus. Por que isso é tão poderoso, gente? Porque você é crente. Crente é transformado pela palavra. Quando você tem um método, uma ideia e a palavra sustenta tudo isso, você tem muito mais força, muito mais fé para poder chegar lá nesse lugar. Nós somos transformados pela palavra. Então, quando você consegue alinhar a sua finança a tudo aquilo que está escrito, sabe o que acontece? Você vence. Eu sou Rodrigo Vaz e estou te ensinando sobre os 12 pilares, né? Uma série aqui para que você possa crescer. E hoje nós temos mais um pilar na sua vida. Hoje é o pilar da decisão. Você tem que decidir prosperar, você tem que decidir vencer, você tem que decidir agir. Isso já é muito claro. Como é que começa isso? Olha só. Enquanto você tiver um plano B, você não vai colocar toda a sua força e todo o seu coração no plano A. Quem tem para onde fugir, não vai colocar toda a sua energia para vencer. Isso lembra de uma história. Já ouviu falar sobre queimar os barcos, né? A história conta que, que algum general, algum oficial chega numa terra para ser conquistada e ele sente que os seus soldados começaram a ficar com medo daquele povo que estava ali e ele começa a ver que os soldados estavam ali quase fugindo. Então o que ele faz para impedir que eles fugissem acovardados? Mandou queimar todos os navios. Por quê? Porque agora não tem jeito, ou luta com toda a força ou morre. Queimaram-se os barcos, ou eles venciam ou eles morriam. Não tem mais possibilidade de fuga. Você não pode ter a possibilidade de desistir. Você não pode se permitir, desfocar e sair. Essa história, fala-se que foi Hernán Cortés, outros falam que foi Agástocles e outros dizem que foi, César que fez isso, A história, cada um deles, eu não sei quem foi o verdadeiro autor disso, o verdadeiro que fez essa ação, mas a questão é que serve para nós, é que você precisa queimar os seus barcos, você não pode voltar para como você estava antes dos 12 pilares, você precisa seguir para a organização financeira, você precisa seguir para juntar o seu dinheiro, você precisa seguir para você resolver suas dívidas, você precisa seguir. Você não pode ter um plano B, você não pode estar dividido hoje, você tem que decidir mudar suas finanças e pronto, final. Não aceite ficar no meio do caminho, Sempre que a gente tem um lugar para fugir, a gente não coloca toda a nossa força. E por isso que talvez você não se resolveu ainda, porque você sempre tem para onde fugir, você tem um cheque especial, você tem um limite, você sempre tem para onde fugir quando as coisas não estão dando certo. Não pode acontecer isso na sua vida, você não pode ter um plano B, você tem que ter o plano A, e esse plano A é você sair das dívidas, você se pagar primeiro e você começar a investir e as coisas mudarem completamente na sua história, não pode ter para onde fugir, você está diante da necessidade de mudar a sua vida financeira, não amenize, não contemporize, não ache que não precisa. Se as coisas não estão boas, não ache que com fulano está melhor do que com ciclano, não ache que fulano está bem pior do que eu. Ei, é a sua vida e a sua história, você precisa resolver isso. Não crie nenhuma justificativa, não crie nada hoje, não tem um segundo plano, mexa-se para que você viva isso hoje. Por que eu estou falando isso para você? Cara, eu já ouvi de tudo, eu já ouvi assim, olha, pastor, você não sabe como é que está a minha vida financeira. Ei, outra pessoa falou para mim, não sei se esse negócio aí é para mim de sair dessas dívidas, eu acho que eu não consigo isso não. Eu não tenho tanto tempo para fazer esse curso, eu não tenho tempo para ajustar minhas finanças, eu tenho que ganhar mais dinheiro. Eu já ouvi também, sim, as pessoas falam assim, olha, eu não tenho capacidade. Eu já ouvi falar pessoas falarem assim, olha, eu não estudei, eu não sou bom de matemática, eu não consigo. Eu já ouvi as pessoas falarem assim, se eu fosse solteiro, eu gasto dinheiro demais com casamento e tudo mais. Eu já ouvi as pessoas falando assim, olha, se fosse em outros tempos, quando eu tinha, quando eu podia. Gente, tudo histórias das pessoas falando e narrando, justificando o seu estado atual. Pessoas amam contar histórias, a nossa mente procura o caminho mais curto da experiência que te marcou para servir de justificativa. Eu não mudei minha vida financeira porque... Estão entendendo? As pessoas querem contar histórias, e essas histórias revelam que elas estão
transferindo, elas estão contando uma justificativa do porquê não. Sabe quem fez isso na Bíblia? 10 espias. Os 10 espias, os 10 príncipes que voltaram de espiar a terra, na época de Moisés também, né? Eles contaram uma história naquele dia que eles voltaram. Eles falaram assim: olha, o lugar lá é maravilhoso, e tem a terra incrível, olha o tamanho dos frutos, nós vimos tudo, nós conseguimos, nós passamos por lá. Vocês viram, gente, a terra é exatamente o que Deus mandou, mas nós somos como gafanhotos para eles. Tudo era exatamente o que Deus falou, a promessa era verdadeira, mas criou-se aqui uma justificativa. Números capítulo 13, versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, povo poderoso, cidades grandes e fortificadas. Esse versículo mostra aonde os olhos dele foram buscar a justificativa da covardia de não vencer. Eles contaram uma história. Sabe o que eles estavam falando? Eles estavam recontando o passado deles. Sabe qual o passado? O do Egito. Olha, nós somos como gafanhotos, nós somos pequenos. Eles olharam para o futuro com a lupa do passado. Eles viram o futuro e interpretaram esse futuro como se ainda fossem os gafanhotos pequenos, né, como gafanhotos no Egito. Sabe o que acontece? Vai fazer você recontar a história que você viveu. Todas as vezes que você está diante de um desafio, todas as vezes que você está diante de uma oportunidade de mudança, se você recontar uma história, você vai reviver essa história. Eles, os 10 príncipes, recontaram o Egito, ficaram 40 anos no deserto por causa disso, andando em voltas, sendo que eles poderiam ter passado pelo deserto ali em menos de 50 dias. Eles contam histórias. Hoje eu te convido a você não contar uma história do porquê que não deu certo, você não culpar ninguém do porquê que não deu certo, de você não falar assim: olha, cara, mudar a vida financeira, eu quero muito, mas não tenho, mais não consigo, mais aconteceu, foi culpa de fulano. Ei, não adianta, isso já passou. Sabe qual é o nome disso? Vitimismo. É quando você é um coitadinho e todo mundo é responsável pelo que acontece na sua vida, menos você mesmo. Não seja uma vítima hoje. Os 10 estavam repetindo a mesma história do que viveram no Egito. Talvez você esteja revivendo a mesma história do que o seu pai não te ensinou, a mesma história do porquê meu avô era assim, a mesma história do porquê a mulher gastou tudo, é a mesma história porque o marido só pensa, só pensa em comprar certas coisas, ele não ajuda em casa. Talvez você queira contar uma história hoje, mas deixa eu te falar, não seja uma vítima hoje. Nós não vamos conseguir, foi isso que eles disseram, eles vão nos matar. Eles eram vítimas. Sabiam que a promessa era verdadeira, como você sabe, mas continua contando histórias e revivendo histórias, e por causa disso não vai viver a promessa. Vai acontecer do mesmo jeito, sabe por quê? Porque você está contando a história, você está voltando para o passado e vai reviver esse passado. Não conte uma história hoje, não transfira a sua responsabilidade. Sabe, não culpe pai, mãe, avô, pastor, tio, presidente, a culpa do sistema, do governo. Não é, gente, não dependa de ninguém. Você precisa viver, você precisa crescer, você precisa acontecer. A responsabilidade sobre a sua vida é sua. O mundo pode querer matar você e fazer de tudo com você, mas você continua sendo responsável por você mesmo. Não reconte sua justificativa, decida escrever uma nova história. Josué e Caleb falou assim, olha, eles são isso tudo sim, mas nós acreditamos. Josué e Caleb decidiram não contar uma história, mas escrever uma nova, um futuro diferente. Quem se justifica está preso no passado. E se o passado foi de dificuldade, vai continuar o seu futuro sendo de dificuldade. Quem conta uma história, revive uma história. Estão entendendo? Vítimas contam histórias e embrulham com a palavra realidade. Mas a realidade é essa. Não é. Tudo é possível. Olha só, gente. Moisés, ele contou uma história de que era gago,
né, e do egípcio morto, estava longe do propósito, lá no deserto. Moisés nasceu para libertar o povo. Aonde ele estava? No deserto, fugindo. E contou uma história: eu sou gago, me perseguiram. Elias contou uma história dizendo: só sobrei eu. Estou só. Sabe onde Elias estava quando falou isso? Dentro de uma caverna, longe do propósito, escondido lá no fundo da caverna. Gideão: sou o menor da menor tribo, coitadinho de mim, estava longe do propósito, malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo. Todos esses três que eu estou falando para você, eles estavam justificando onde eles estavam. Moisés justificou estar no deserto por causa do egípcio e porque ele era gago, não dava para liderar o povo. Elias contou uma história de que só tinha sobrado ele, por isso ele tinha fugido e estava nessa caverna. Gideão contou uma história que estava malhando trigo no lagar porque ele era o menor da menor tribo. Todos eles fora do lugar, contando uma história. Gente, olha só, quem conta a história, se justificando, revela que está fora do lugar, porque em vez de estar construindo uma história nova, está recontando uma história. Se você está contando uma história do porquê que a sua vida financeira não deu certo, você está fora do lugar, não é o propósito de Deus onde você está. Deus tem algo maravilhoso para você, e não é aonde você está, porque você está, em vez de construir uma história, recontando e procurando os culpados. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver de novo, no próximo mês, o mês passado. Se você contar uma história justificando a sua pobreza, o estado de dívida, né, esse lugar não é o seu. Pare de procurar os culpados, pare de querer contar uma história, resolva hoje, escreva uma nova história a partir de hoje. Olha só, deixa de ser uma consequência das ações das outras pessoas, seja a causa, aquele que provoca mudança onde pisa. Pare de você ser aquele que é a vítima, que aonde você chega, alguém te fala, alguém age contra você. Pare de contar a história que fizeram isso, fizeram aquilo com você. Pegue o leme da sua vida, não seja uma vítima. Vítima só sofre o que os outros fazem. Você precisa ser alguém protagonista, alguém que vai resolver a sua própria história. Sabe como é que a gente encontra uma vítima? A culpa sempre é dos outros. Todo mundo é culpado, menos você. Ou menos ele. Sempre há uma justificativa, está racionalizando, tentando amenizar, sabe? Tipo, o dinheiro não é tão importante assim. Mas não é bem assim. Isso é uma vítima. Ele está contando uma história. Vive se queixando, reclamando. Vítimas sempre estão reclamando. Por quê? Porque em vez de estar construindo a sua história, está esperando que os outros reconstruam a história dele. E ele vai continuar não tendo direito sobre a sua própria vida. Quem não constrói a sua história não tem direito sobre a sua própria vida. Sabe? Eu estava ouvindo a rádio esses dias e eu vi uma história de uma pessoa falando, né, da parte financeira e tudo mais, né, uma rádio evangélica, e ela disse que o mercado em que ela estava pegou fogo, né, e ela começou a chorar porque a maior parte da mercadoria se perdeu, e eles começaram a chorar, e ela, a família, aquilo doeu muito nela, doeu muito mesmo, mas olha só, de repente ela deu um estalo, ela falou assim: rapaz, eu vou fazer o quê? Já pegou fogo. E ela começou a pensar naquilo que dava esperança. Tinha apartamentos em cima do mercado e nenhuma pessoa morreu. Sabe? E o que eles entenderam? Não adiantava ficar chorando, eles tinham que começar a reconstruir logo para voltar a lucrar logo. Olha só. Você precisa se apegar naquilo que você pode fazer e não aquilo que é impossível para você. Você precisa fazer parte de uma cultura vencedora. O que é uma cultura vencedora? É aqueles que seus comportamentos tendem para o sucesso. Quem conta histórias estão tendendo para a derrota, para reviver passado. Quem constrói novas histórias, decidem ir pelo novo, esses estão construindo uma história nova. E aí eles vão ver o sucesso. Você precisa fazer parte de uma cultura vencedora. Pare de contar histórias. Você precisa assumir o controle e a responsabilidade por sua vida. Olha só. Imagine uma carroça agora. Né? Estou falando dos tempos aí, né, mais antigos. Mas imagine uma cidade do interior, uma carroça. Então, sabe o que as pessoas fazem? Né? Imagine um cachorro com uma corda de uns 5, 6 metros de tamanho, amarrado na carroça. Essa carroça ela é muito mais forte que o cachorro.
Essa carroça ela vai andando, né, e o cachorro vai atrás. O cachorro ele tem duas formas dele ir atrás dessa carroça. Ou ele fica lutando contra essa guia, contra essa coleira, contra esses 5 metros de corda, brigando, rasgando, mordendo, e bravo, e querendo puxar. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser arrastado. Ou ele aproveita esses 5 metros de corda e anda à frente, anda no lado da carroça, anda para outro, fazendo o que ele pode fazer, mas fluindo a favor da carroça. Não adianta, a carroça é mais forte que ele não vai conseguir vencer a carroça. Infelizmente, muitos de nós estamos assim, a carroça é aquilo que é a nossa vida. A gente não controla todos os eventos da nossa vida. Você sabe disso, as coisas acontecem e muitas coisas a gente não está esperando. Acontece, só que aí você tem uns 6 metros de corda para você conseguir ir a favor do que a vida está te oferecendo. Tem coisas que você não vai controlar, mas você tem um espaço para você conseguir fazer aquilo que você pode fazer. Ou então, você vai passar a vida inteira discutindo com a carroça, com a vida, mordendo a guia, puxando para trás, mas deixa eu te falar, a carroça, a vida é muito mais forte que você, ela vai te arrastar e vai te carregar com ela. A corda é a sua liberdade, é aquilo que você controla. Você precisa focar naquilo que você controla mais do que aquilo que você não controla. Você não controla uma nova oportunidade, mas você controla estar pronto para ela. Você não controla muita coisa que acontece, mas você pode estar se preparando financeiramente para os eventos. Como você se comporta diante daquilo que você não controla? Não adianta se desesperar contra a liberdade dessa guia, querendo que a carroça pare porque você é um cachorro e você está decidido que essa carroça tem que parar. A vida não vai parar. Você não controla ela. Você tem que focar no pedacinho de corda que você controla. E naquilo que você controla, você precisa vencer. Quem está lutando contra a vida, está sendo carregado, arrastado, está sendo machucado, vai se ferir, vai sofrer e vai ficar pelo meio do caminho arrastado. A vida não vai parar para você entender algumas coisas. Acompanhar os movimentos com liberdade que você tem. A vida foi para um lado, aproveita aquilo, foi para o outro lado, aproveita. 6 anos vão passar para todas as pessoas, mas como você vai passar esses 6 anos? Lutando contra eles ou aproveitando a oportunidade que você tem e andar bem à frente do que a maioria das pessoas que estão sendo carregadas. Aquilo que eu controlo versus aquilo que eu não controlo. Quais são as coisas que você controla na sua vida? Qual é a parte que você pode realizar? Sabe? Não seja uma vítima. Opere. Seja alguém que controla a sua própria história. Quais os comportamentos que tendem para o sucesso? Coragem. Todo mundo que tem sucesso é corajoso, todo mundo que tem sucesso é planejador, todo mundo que tem sucesso é persistente e todo mundo que tem sucesso se relaciona. Essas são as características daqueles que vencem. Você precisa ter essas características. Queime os seus barcos. Não tenha um plano B. Se você tiver um lugar, uma desculpa, alguém para culpar, você vai fugir para esse lugar e você não vai ver a conquista. Não seja mais vítima em nome de Jesus, sabe? O que eu estou falando aqui para você nos 12 pilares é mostrar para você que você é responsável pela sua própria história, sabe? É você e Deus. O que você pode fazer é você que vai fazer, o que Deus pode fazer é Deus que vai fazer. Não adianta você se preocupar com aquilo que Deus vai fazer, por quê? Porque é com Ele. Esteja pronto. No curso do Desenvidado a gente fala muito sobre isso, sobre que você pode crescer e você pode chegar lá. Sabe, fica ligado, você quer chegar na próxima fase, você que quer deixar de ser uma vítima e começar a construir, toque no link, vai lá, se inscreva para que a gente possa passar para a próxima fase com você, tem muito mais de Deus. A próxima fase, a gente vai falar o caminho, o mapa e é gratuito também, fica ligado nisso. Deus tem muito mais para a sua história, não se perca, permaneça acreditando, sabe? Não perca o próximo pilar, descubra o melhor lugar para você ter apoio, que a Bíblia te ensina. Não se sinta só, você não está só. Amém? Fica ligado, te espero para o próximo pilar.